Nesta quinta aula nós vamos refletir sobre as características do reino dos céus. Como é que é esse reino dos céus que Jesus propõe às pessoas? Como é que ele é? Na verdade, Jesus é a boa nova do reino dos céus. Jesus é o diferencial. É ele o Messias. Se a gente for ver, pegue a sua escritura em Marcos, capítulo 1. Veja aí, Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos começar a identificar isso daí. Olha só que interessante. Marcos, capítulo 1. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Jesus é a boa nova, é a boa notícia do reino dos céus. É o Filho que se faz homem, que se faz carne. Então, existem 7 ocasiões que eu quero convidar a cada um de vocês para pegar a sua escritura, mais uma vez, lá em João, capítulo 6, versículo 51. Eu tirei alguns versículos, Eu selecionei alguns versículos aonde Jesus vai proclamar a si mesmo como o reino dos céus. Veja só, João capítulo 6, a partir do versículo 51. Jesus vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quer dizer, eu sou o pão vivo. Sou eu o alimento, o maná. Lá em João, capítulo 8, também, peguem aí, João, capítulo 8, versículo 12, Jesus mais uma vez vai se auto-intitular que ele é o rei. Falou-lhe Jesus, a partir do versículo 12, falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão do céu. Pegue aí também João capítulo 10, versículo 9. Olha que bacana. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Então, Jesus é Ele a vida, é Ele o alimento, é Ele a porta. João capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Então, não é o outro, é ele que é o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, me acompanhe, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Vocês lembram qual é a tradução do nome Yahvé? Eu sou. Então Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, gente, que bacana. João capítulo 14, mais uma vez, Jesus se intitulando como reino. Capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou Yahvé. E no capítulo 15, a partir do versículo 5, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira,
vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é este reino. É Ele o reino, é Ele o caminho, é Ele o pastor, não é outro, é Jesus. Outra característica desse reino de Deus, além de Jesus ser Ele próprio ser o reino dos céus, Ele é o caminho, Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o maná, né? Ele é o reino. Outra característica deste reino que Jesus prega, do qual é Ele mesmo, é sobre as suas leis. As leis desse novo reino coincidem e se encarnam numa pessoa só: Jesus Cristo morto e ressuscitado. Esta é uma das leis. E que este Pai de Jesus, que é Pai meu, e é Pai teu, e é Pai nosso, este Pai do céu, a sua regra é a misericórdia. O que nos faz diferente de toda e qualquer religião é a misericórdia do Pai. Jesus nos ensina, nos manda a perdoar sempre. Que não é a mesma coisa de se desculpar, é perdoar. Olha aí em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, no versículo 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Pedro se aproxima de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Quer dizer, o 7 aqui é um número infinito, né? Infinito, número 7. Então, infinitamente, a gente tem que perdoar o irmão? Jesus, então, vai responder: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha, gente, no reino de Deus, que é o próprio Jesus, que tem como Pai do céu, tem Deus como Pai, a regra desse Pai meu e do Pai teu é perdoar sempre. Não só 7 vezes, não só infinitamente, mas 70 vezes 7. Do fundo do coração, até na alma, é preciso perdoar. Porque primeiro faz bem a mim. Jogar fora esse lixo emocional, jogar fora aquilo que me faz mal, que me entristece, essa poluição mental, que é a falta de perdão, vai fazer bem primeiro a mim, depois ao próximo. Quantas vezes você deve jogar esse lixo emocional da sua mente, do seu coração, do seu espírito, infinitamente? Não, 70 vezes 7. Do fundo da sua alma, jogue fora. E ainda, refletindo em Mateus capítulo 18, versículo 23, que é um dos exemplos que a gente está dando, Jesus vai dizer: por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quer ajustar contas com seus servos. E aí ele começa a narrar. Quer dizer, ter misericórdia do outro, perdoar o outro, não quer dizer desculpar o outro. Quem errou tem que corrigir aqueles erros, né?
tem que substituir a coisa. Se teve um prejuízo físico, deve ser substituído, deve ser corrigido. Agora, perdoar, jogar fora o mal, faz bem a quem está perdoando. Agora, o próximo, ele tem que reparar o dano causado, seja um prejuízo psicológico, seja um prejuízo físico. Então, perdoar sempre. É o que o nosso Pai do céu nos ensina e é o centro, é uma das regras, é a regra maior do nosso Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do Pai nosso. Uma outra característica deste reino dos céus, primeiro, a misericórdia. Jesus é o reino. Outra característica é que a pessoa, ela é mais valorizada do que as coisas, do que regras. Pessoas são pessoas. Pessoas devem ser amadas. Olhe aí em João capítulo 18, versículo 11. Olha que lindo Jesus vai dizer. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Quer dizer, todas as pessoas, mesmo os perdidos, o Filho do Homem veio para essa pessoa. Em Lucas capítulo 4, no versículo 38, olha, gente, que linda passagem, Lucas capítulo 4, versículo 38. Pegue aí, Lucas capítulo 4, versículo 38. Jesus, mais uma vez, vai nos dar essa grande lição. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Jesus entrou na casa do seu discípulo para curar a sua sogra. Os apóstolos de Jesus, a maioria foi casada. E Jesus, aqui está, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Pedro era casado, o chefe da igreja naquela época era casado, o líder, um dos líderes, era casado. E Jesus entra para curar sua sogra. Então, as pessoas são valorizadas. As pessoas também devem ter intenções puras. O coração, a sua intenção reta, limpa, a sua intenção, ela é valorizada por Jesus. É importante para Jesus. Não só aquilo que é exterior, mas sobretudo aquilo que é do coração. O exterior tem que revelar o interior. Essa é uma das características, é a outra característica do reino dos céus. Vejam aí, em Mateus, capítulo 23, pegue a sua Sagrada Escritura, em Mateus, capítulo 23, ele vai nos ensinar. Convido você, querido aluno, a sempre estar com a sua Sagrada Escritura do lado, nós sempre vamos estar consultando a Sagrada Escritura. Capítulo 23, versículo 23. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo até da hortelã, que naquela época não era preciso, do endro, do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo.
Olha só, gente, que bronca Jesus está dando. Quer dizer, o pagar o dízimo, Jesus diz, olha, não deixe de fazer isso, mas primeiro tem que ser algo do coração, fruto de uma reflexão. Em Lucas, olhem aí, gente, em Lucas, capítulo 21, pegue aí a sua Sagrada Escritura mais uma vez. Olha que bonito, Lucas, capítulo 21, entre o versículo de 1 a 4. Jesus vai nos dar mais uma lição. Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. A história da oferta da viúva. Jesus entrando naquela cidade, naquele tempo, levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequenas moedas e disse, em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobrava. Porém esta deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Quer dizer, esta creu mais, teve um amor pelo seu gesto. Os outros deram aquilo que sobrava, ela não, deu até aquilo que lhe faltava. E Jesus admirou-se da atitude daquela viúva. Quer dizer, havia uma reta, uma pureza nas suas intenções. Pega aí também outra característica, né? É a salvação e o perdão são gratuitos. Jesus deu a vida por cada um de nós por amor, gratuitamente. Pegue aí Lucas, capítulo 14. Nós já estamos em Lucas, né? Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 12. Jesus dizia igualmente ao que o tinha convidado, quando deres alguma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles também te convidarão, e assim te retribuirão, né? Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, coxos, cegos, serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Olha só que bonito, a salvação é gratuita. Então tenha atitudes de misericórdia nessa terra. Veja nos pobres, naqueles que não vão te dar retorno, a presença de Jesus. Há um Jesus presente nas pessoas que não vão te dar retorno. Aí está Jesus. Por menos que se pareça, por menos que não sejam semelhantes às suas atitudes, com as atitudes de Jesus, ali está a imagem de Jesus. E em Filemão, capítulo 3, pegue aí a sua Sagrada Escritura no Novo Testamento, Filemão, né? Filemão, capítulo 3, a partir do versículo 4. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com cada um de nós. Para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivessem praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração
e renovação pelo Espírito Santo, que foi nos concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Certa é esta doutrina e quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto às questões tolas, as genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira vez, uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso, que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. A salvação e o perdão vindos de Deus são gratuitos. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo é nosso Pai. Essa é uma outra característica do reino de Deus, de Jesus, pregado por Ele mesmo. A paternidade do Deus de Jesus Cristo. Esse Deus é meu Pai. O nosso Deus não castiga. Ele é apenas justo. Os judeus antropomorfizam Deus, né? Dando-lhe sentimentos e atitudes humanas que eram quase inalcançáveis, né? Lembram das passagens bíblicas do Antigo Testamento, onde Deus se encoleriza, onde Deus, movido de ira, faz isso, faz aquilo? Quer dizer, é uma antropomorfização de Deus. O dia da ira, Sofonias 1, capítulo 14. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Quer dizer, como é que Deus vai se arrepender, né? Quer dizer, os judeus antropomorfizaram a Deus. Nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, a sua principal característica é que Ele é Pai, e um Pai amoroso, um Pai misericordioso. E este Deus, que é Pai de Jesus Cristo, e é meu Pai, o teu Pai, que é nosso Pai, que é o Pai nosso, Ele foi enviado aos pecadores. Esse Jesus foi enviado. Esse Deus Pai enviou Jesus para salvar os pecadores. Este Deus, nosso Deus, Ele é misericordioso. E Jesus conta esta parábola linda do capítulo 15. Aliás, eu convido cada um de vocês a ler devagarzinho essas duas parábolas. Sobretudo a parábola do filho pródigo, que vai estar aí a partir do versículo 11. Gente, depois de toda aquela sucessão de pecados, quer dizer, a parábola diz o seguinte, que o filho mais novo pegou a sua herança para gastar com as prostitutas, toda aquela coisa. Quer dizer, ele deixou de ser filho, passou a ser não filho. E aí ele começou a gastar toda aquela herança com no pecado. E olha que interessante, ele passou de filho para não filho. E aí depois teve uma grande penúria na região e ele não sabia trabalhar. Ele foi pedir emprego. Quer dizer, passou a ser empregado. E queria trabalhar, mas não sabia trabalhar. E deram a ele o trabalho de cuidar dos porcos. Olha, gente, vai caindo o nível. Trabalhar com porcos. Era o pior emprego para o judeu.
E aí ele foi cuidar dos porcos. Como não tinha o que comer, ele queria comer da lavagem dos porcos. Quer dizer, não só o emprego de cuidar dos porcos, mas pior, no nível de porco. E nem isso lhe davam. Gente, que profunda essa parábola. O sujeito, quando sai de perto de Deus, quando vai perdendo a sua semelhança com Deus, fica muito pior do que os piores dos animais, o pior dos empregados. Ele vai ficando dessemelhante àquele que o criou de um modo assustador. E eu fico imaginando aquele filho pródigo voltando para a casa do pai. A sua atitude foi dizer: não, hoje mesmo eu vou para a casa do pai. E diz aqui a palavra de Deus, mas se vocês olharem aí, olha que bonito, que bonito. Levantou-se e foi ter com o pai. Estava ainda longe. Quer dizer, ele poderia... Eu fico imaginando esse filho que estava longe da casa do pai, magricelo, descabelado, sem roupas, né? Como um filho daquele pai rico, né? Eu imagino, ele estava descaracterizado. Ninguém o reconheceu naquela fazenda. E diz aí, olha gente que bonito, estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O pai o reconheceu. Claro, ele é a imagem do pai, poderia não ser semelhante ao pai, mas ele era a imagem do pai. E o pai, ao longe, o avistou e foi ao encontro dele. Gente, que bonito isso, que bonito esta mensagem do cristianismo, esse reino dos céus pregado por Jesus. Ora, se o nosso Deus é Pai, se o nosso Deus é meu Pai e é teu Pai, você é meu irmão, nós somos irmãos. Vejam aí, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. A partir do versículo: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Somente se te ouvir, terá ganho teu irmão. Se Deus é nosso Pai, próximo é nosso irmão. Olha Mateus capítulo 6, voltemos aí, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Pai nosso, não é Pai meu, não é Pai teu, Pai nosso, que estais no céu. Gente, que bonito é o conteúdo da pregação de Jesus, quanto rico. Embora esse Deus seja Pai e misericordioso, esse Deus seja amoroso, existem alguns obstáculos que nós mesmos criamos que impedem a nossa entrada no reino dos céus. Olhem aí em Lucas capítulo 18, mais uma vez, vamos pegar aí Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano. Este fariseu que está dizendo, né, que ele jejua, que ele é assim, que é assado, o conteúdo da sua oração. E ele vai dizer: olha, eu não sou como aquele pecador.
né? Não sou como aquele publicano que nem conseguia levantar os olhos reconhecendo os seus pecados, né? E Jesus vai ensinar a partir do versículo 14. Depois pegue a sua Bíblia e leia com mais tranquilidade. Jesus vai dizer no versículo 14: digo-vos, este voltou para casa justificado, publicano, que nem conseguia levantar os olhos, aquele que foi humilde, que não se achava mais justo do que os outros. Pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quer dizer, ser melhor do que os outros, ter uma egolatria. Esse é um dos obstáculos para a gente entrar no reino dos céus. Outra coisa também é confiar nas riquezas. Já que a gente está em Lucas capítulo, vamos pegar aí o versículo 16. Versículo 16. Quer dizer, a parábola do administrador infiel, né? Melhor dizendo, a partir do versículo 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura, né? Vai contar que essa parábola onde esse homem se confiava nas suas riquezas, nas pessoas que o elogiavam, né? Então ele vai contar essa história. E aí no versículo, e este homem que confiava nas suas riquezas, confiava nos seus elogios, um dia morreu. E havia um pobre que todo dia ele passava diante desse pobre, Lázaro, né, que morreu junto com ele no mesmo dia. Só que ele foi para o inferno, lá onde ele tinha sede, o fogo do inferno queimava, e ele queria que ao menos Lázaro, aquele pobre, molhasse a sua garganta com água, né? E aí o rico replicou: não, pai Abraão, mas se for ele, alguns dos mortos se arrependerão. Quer dizer, vai lá dizer para as pessoas que elas não devem confiar nas suas riquezas. Abraão respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite dos mortos. Então, gente, um obstáculo é a egolatria. O outro obstáculo é a idolatria. Fazer das coisas o seu Deus. Confiar nas riquezas. Esse é outro obstáculo para você entrar no reino de Deus. E o terceiro obstáculo é o pecado. Peguem aí João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do versículo 34. O pecado, de fato, é um meio de nos afastar de Deus. Capítulo 8, João, capítulo 8, a partir do versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. É um abismo que atrai outro abismo. Ele vai saindo da condição de filho para não filho, para o pior dos empregos, para a pior de situações, que é comer da lavagem dos porcos. Pecado, de fato, é uma decisão que nós temos de não querer entrar no reino de Deus. Este reino de Jesus, que é Ele mesmo, dentre tantas outras características que nós falamos, está o novo templo.
existe um novo jeito de pregar. No templo de Jesus não há lugar para simonia, não há lugar para vendilhões. Quem faz das coisas de Deus um meio de ganhar dinheiro apenas não está dentro das características do reino de Deus. Está se afastando do reino de Deus. Olha aí João capítulo 2, a partir do versículo 19. Quando Jesus vai falar sobre esses vendilhões que foram expulsos do templo. Respondeu-lhe Jesus: destruí vós esse templo, e eu reerguerei em 3 dias. E os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quer dizer, Jesus está dizendo que o mais importante não é o melhor templo, não é aquele de pedras. O templo exterior tem que ser a exteriorização do templo interior. Tem que ser a cara do templo interior. Então, um templo rico, o templo do coração rico, essa é uma das características do reino dos céus. Outra característica é que esse Jesus prometeu o Espírito Santo. Quer dizer, nós não vamos caminhar sozinho, porque humanamente é impossível você dar a outra face para o outro bater, você ser misericordioso. Humanamente é impossível. Olhem aí João capítulo 7, a partir do versículo 37. Jesus vai dizer: olha, para você ter essa força vinda do alto, é preciso ter a força do Espírito Santo, senão você não aguenta. Constantemente os sacerdotes devem solicitar, desejar que venha sobre eles a força do Espírito Santo, um novo batismo. No último dia, João capítulo 7, a partir do versículo 37. No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois não fora dado ainda o Espírito, visto que Jesus não tinha sido glorificado. Quer dizer, Jesus está prometendo: olha, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Então, nesse novo templo, o principal desse novo templo é ter um coração que reza. É você estar cheio do Espírito Santo. Nesse novo templo, que é uma das características do reino de Deus, nós temos uma Páscoa. Como é que é essa Páscoa nova? Olhem aí. João capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim. João capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Olha, gente, é uma nova Páscoa. A Páscoa de Moisés foi uma, a de Jesus é outra. Nesse novo templo existe um novo povo. Um novo povo. Olhem aí em Atos 2, a partir do versículo 14. A formação de um novo povo. Por isso é que São Carlos do Brasil, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer: olhem, voltem
as características das primeiras comunidades. Olhem para as novas, os primórdios do Evangelho. Atos 2, a partir do versículo 4, né? A partir do versículo 14. Cheio do Espírito Santo, aquele Pedro medroso, mas cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 12, com voz forte lhes disse, ele começa a pregar. Que é essa pregação maravilhosa, né? E Pedro lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Né? Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver essas características, a formação desse novo povo de Deus, que eles que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, quer dizer, nas reuniões, na fração do pão e nas orações. Perseveravam ele na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, quer dizer, na missa, na Eucaristia e nas orações. De todos eles se apoderou o temor. Foi assim a formação da primeira comunidade, né? Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens. Quer dizer, havia ali uma unidade, uma caridade entre eles. E dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Aí estão as características desse reino que Jesus pregou, que era o teor da sua pregação. Deus lhes abençoe. Até a próxima aula.